Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Vamos começar mais um estudo do livro Vidas Vazias, hoje fazendo o capítulo de número 21, intitulado Perseguições Espirituais. Joana de Ângeles vai trazer nessa temática da noite algumas advertências importantes para nós, para nossa conduta, para a nossa vida, de entender por que a gente abre tanto espaço para as influenciações espirituais menos felizes, né? De espíritos ainda tão imperfeitos. E ouvir o conselho dela de modo a nos dar condições para verificarmos nossa conduta, retomarmos nossas posturas, pensarmos nas nossas atitudes ante a vida e tomarmos decisões melhores, tendo principalmente o pensamento como fonte principal da nossa vigilância. Ela inicia esse capítulo falando que a gente considera que a morte ela não é mais do que uma passagem que nos coloca nessa ou numa outra condição. E ela vai dizer que a morte, ela representa de fato para a gente o fim de um percurso na vida física, mas a continuidade dessa vida numa dimensão que é a dimensão verdadeira de todos nós, porque nós somos espíritos, nós não somos matéria, corpo, né? Nós não somos corpo. Corpo a gente tem como empréstimo divino para podermos nos movimentar na vida física pela bênção do processo reencarnatório. Mas a verdadeira vida é a vida espiritual. E o espírito, após o fenômeno da morte, ele dá continuidade à sua verdadeira vida. Então ela vai dizer pra gente que essa dissociação do espírito do corpo liberta o espírito que estava preso ao corpo físico em função das situações da vida física e tão necessária para nós, né, meus irmãos? Tão importante para nós, ninguém vai dizer que não seja necessário, mas em decorrência disso, ao momento do desencarne, a gente se sente realmente um pouco aturdido, um pouco inconsciente, sem às vezes nos darmos conta nem de que a morte física aconteceu, ou mesmo diante das incertezas do que está nos aguardando. Então não é um momento também de muita tranquilidade. A gente tem também nossas dificuldades. É como se a gente estivesse chegando num lugar do qual a gente não vai há muito tempo e a gente não sabe como vai encontrar lá, ou quem vai estar lá, né? Ou o que nos espera, o que nos aguarda. É realmente um momento de muita inquietude, porque nós sabemos, pela literatura espírita, principalmente para quem leu as obras de André Luiz, a gente sabe, tem noção, né, do que é o mundo espiritual, de como se desenvolve, né? Mas o difícil é entender que, seguindo as orientações de Jesus, a fala do Mestre, que disse para nós a cada um segundo suas obras, esse retorno para a gente ele fica marcado pela dúvida do que a gente de fato fez na nossa vida. Fizemos o bom emprego do nosso tempo, tivemos atitudes reparadoras, buscamos alinhar a nossa conduta, a nossa crença, a nossa fé, essas coisas todas que nos conduzem
enquanto vida, né, numa atitude de maior esforço no trabalho de reforma íntima. Então ela coloca, inicialmente, ela fala isso para nós aqui. Ela fala que a gente está preso a hábitos da vida física, então quando a gente retorna para o mundo espiritual, a tendência nossa é queremos manter esses hábitos, só que a dimensão é outra, o cenário é outro, a estrutura é outra, né? Necessidades do corpo já não são mais necessárias. Só que a gente não entende isso, porque muito estamos habituados por essas impressões da vida física, né? Então ela fala aqui, num dos parágrafos, ela diz assim, ó, especialmente os apegos e aspirações, eles permanecem, conduzindo cada um de nós dentro de um antigo padrão de comportamento. Então é difícil às vezes mensurar, quando liberto do corpo físico, pelo fenômeno da morte, as atitudes compatíveis com essa nova dimensão. Então a gente, por vezes, se perde muito nisso, se desespera, se angustia, quer continuar com uma rotina diária como a gente tinha aqui. Essas coisas que a gente precisa pensar, né, meus irmãos? Porque a gente cria tantas amarras, né, para nós em relação à vida diária, à vida física, né? Tanta coisa que a gente vai fazendo, se desgastando tanto, né? Sem acordar para aquilo que realmente é importante na nossa existência. E aí um dia a gente vai sair daqui desse cenário mesmo, é inevitável isso, e o que ficar por aí vai ficar. E aquele projeto que a gente não fez, outro vai fazer, a gaveta que a gente não arrumou, outro vai arrumar, a louça que a gente não lavou, outro vai lavar. É isso, sabe? A gente às vezes se desgasta mesmo assim, sem se dar conta da gravidade, né, do nosso distanciamento, do roteiro de vida com o qual todos nós reencarnamos, né, no nosso propósito de aproveitarmos a encarnação para nos tornarmos pessoas melhores. Aí a gente se distancia. Ela diz assim, ó, nesse sentido, né, desses apegos, dessas lembranças, desses hábitos todos que a gente vai para o mundo espiritual e mantém, ela diz, nesse sentido, o número daqueles que permanecem em sua volta é maior do que a gente supõe normalmente. Toda vez quando uma criatura humana se vincula a uma ideia, a um hábito novo, atrai para ela espíritos que se encontram nessa faixa de vibração e passam a influenciá-lo conforme suas inclinações. Olha a força do pensamento, gente. Olha a força do pensamento no campo das ideias. A gente pensa em fazer alguma coisa e isso reverbera em sintonia com espíritos que também coadunam com essas ideias e se aconchegam perto de nós. Olha o processo de oração e vigilância que a gente tem que ter, né? Muito grande, velho. Porque que companhias a gente quer ter? Quais espíritos a gente quer estar junto, estar próximo? O pensamento é porta aberta para isso, para esse acesso dos espíritos sobre nós. Aí ela continua, olha, tendo em vista a posição moral da Terra na escala evolutiva, como um planeta de provas e expiações, há, porquanto, forte predominância de perturbados e perturbadores, perversos e gozadores. As características que marcam o planeta no nosso estágio. Aí ela continua, vinculados a crenças primitivas ou bárbaras, ou mesmo a nenhuma,
quando não há adversários individualmente ou em grupo, eles geram desequilíbrios, perturbação, desordem, tumulto, porque não tendo condições de vibrar em outra sintonia, entendendo apenas a linguagem da desordem, da bagunça, da insensatez, da disfarçatez. Então, criam, tumultuam, aonde a princípio parecia-se que nem tumulto iria acontecer. E eis que estão eles lá, tocando isso à frente. Como cada pessoa, ela fala, como cada indivíduo tem uma história, os acontecimentos das existências passadas conduz necessidades de libertação ou expiação, as quais se vinculam às suas vítimas. Se foram perdoados por aqueles aos quais infelicitam, não se encontram livres das consequências dos seus atos e são conduzidos à reabilitação. Então, ela está colocando para a gente aqui que, independente dessa estrutura toda, da vida física gerando comportamentos e hábitos, do campo das ideias que desperta na gente pensamentos, propósitos, ideias, e que isso vai acoplando para junto de nós energias similares, a presença de espíritos que coadunam com isso. Ela fala que meio a isso tudo, ou seja, um comportamento atual que por si só já atrai espíritos, ainda tem as questões do passado, que são evocadas por nós a cada embate na vida física. À medida em que a gente vai sendo estimulado, tocado, atravessado por situações do cotidiano, que de certo modo nos fazem tocar no inconsciente aquele ponto a que ainda representa para nós uma zona de sofrimento, de luta, de angústia, né, de dificuldade, de dor. Então ela coloca que nessa estrutura toda, com todo esse aparato todo, e olha que nós não estamos em momento algum desamparados, porque Jesus disse que Deus jamais nos desampararia, de entender que o concurso dos benfeitores espirituais sempre estão a nosso favor e que o cenário poderia ser diferente, pior, se não fosse a assistência e a proteção desses amigos espirituais. Entender que diante da nossa atitude de irreverência, de teimosia, de fragilidade moral, a gente acaba dando muito trabalho para os espíritos superiores nos auxiliarem neste processo nosso de libertação, porque é difícil, é grande essa caminhada, é longa essa caminhada de aprendizado que a gente tem que trilhar e diante, né, da forma como a gente vivencia, eis que a gente dá muito desgaste mesmo para a espiritualidade superior para nos poupar de males maiores. Então olha como que nós estamos num processo em que a gente não consegue se ajudar, porque a gente precisaria fazer coisas melhores em nosso benefício, porque à medida que a gente tem bons pensamentos, que a gente tem ótimas atitudes, que a gente pensa no bem, trabalha no bem, que tipo de espírito a gente vai atrair para nós? Espíritos também que pensam assim, e aí a gente vai tentando, na prática da caridade, do amor, da reformulação de pensamentos, nos blindar do assédio dos espíritos inferiores. Ela continua, o caminho mais seguro para a recomposição espiritual é a conduta do amor, pautando a existência nas diretrizes éticas da fraternidade. E olha que a gente vê muita dificuldade para isso. A gente vê dificuldade. Às vezes a casa espírita nos convida para um trabalho, a gente às vezes tem uma tarefa que a gente pode ajudar,
A gente sempre tem dificuldade, ora porque está cansado, ora porque trabalha demais, ora porque tem os afazeres da casa que não consegue ir, ora porque lá tem aquela pessoa que a gente não simpatiza muito, vai ser difícil convívio, a gente vai criando dificuldades, né? Não entendendo, não enxergando que é justamente ali nesse laboratório da prática do bem que está a nossa libertação e o aprendizado que a gente precisa. Ela continua: ao voltar-se para a prática do bem, aqueles que os não perdoaram lutam com afinco para dificultar a sua conquista nos valores iluminativos e reparadores. Aí é quando a gente vê 1001 motivos para não continuar a tarefa do bem que a gente iniciou, para não continuar ações positivas a nosso benefício, como a leitura de um livro, como uma conversação adequada, como a mudança de hábitos alimentares, como uma conversação digna, né? Aí a gente se perde no meio disso tudo porque a gente tão habituado no erro e ele se encaixando tão bem na nossa característica, no nosso caráter, é isso que a gente não consegue se libertar. Então, entender que muitas dessas desistências, dessa mudança, tem a influenciação de espíritos que nos querem escravizar, que quanto menos soubermos, melhor para eles, porque assim, de forma muito mais eficaz, eles podem nos manipular. O conhecimento doutrinário é ponto facultativo para a nossa libertação. Quanto mais a gente sabe, mais a gente entende, mais a gente compreende, mais condições a gente tem de dizer não e de dizer sim quando precisa dizer, não é? Ela continua: não seja, portanto, estranhável a sua presença maléfica ao lado dos servidores da ordem e do dever com propósitos de tirar a pessoa dali daquela tarefa, de dificultar, de criar dissensões, de criar brigas, né? São espíritos infelizes com eles mesmos que não conseguem pensar fora dessa caixinha da discórdia, da desavença, da contenda. Então, aonde eles chegam e perto de quem eles chegam, é essa a ideia que eles vão tentar reverberar. Continuemos. Ela diz assim, ó: em outras circunstâncias, ativos em obsessões cruéis não pretendem mudar de atitude. Então eles agridem todos aqueles que se colocam na sua frente. Vocês já devem ter visto em muitas reuniões espirituais, quando a gente vai fazer atendimento, eles vêm com altivez dizendo: vocês estão se metendo onde não devia, né? Vocês vão ver o que vai acontecer com vocês, coisas assim. Maquinados, né, num poder que não existe sobre o poder de Deus, né? Pautados na ameaça, no medo, na subjugação, querem intimidar, né? Mas o amor de Jesus tudo rompe, né? O amor de Jesus constrói novas linhas de pensamento até para esses. Então, quando a gente pega, por exemplo, um atendimento, numa reunião mediúnica, a gente vê um irmão nessas condições sair de lá, levado pelos benfeitores espirituais para dar continuidade à sua vida, com o pensamento reformulado, a gente entende que é possível a gente reformular o nosso também, né? É possível, é necessário. Então a gente precisa abrir campo para isso, para essas ideias. Ela diz assim, olha, esses irmãos fizeram-se inimigos do amor. No entanto, eles devem ser amados, a fim de que cedam às inclinações superiores que se encontram adormecidos no íntimo deles. Por quê? Porque somos filhos de Deus. Porque Deus é nosso Pai. Porque as suas leis estão em nossa consciência. E porque o cerne do amor divino está no nosso coração.
ela diz assim, olha, toda vez quando te vincules a obras que objetivam o teu progresso pessoal e o da sociedade, não te descures da oração. Ela é fundamental para o êxito de todo e qualquer empreendimento. Quantas vezes a gente começa uma tarefa na casa espírita e vai se aproximando do dia da gente ir lá realizar a tarefa e a gente fala, ai meu Deus, estou tão cansado, né? Ai, acho que eu vou largar isso, toda semana eu tô lá. Olha o pensamento. Ao invés de a gente construir diferente, né? De falar, Senhor, graças a Deus que eu vou estar lá. É bom para mim estar lá. Primeiramente é bom para mim estar lá. E caminhar com essas reflexões, né? Bom, ela continua. Pensa então em torno das tuas fragilidades e fortaleça-te na prece, ungida de energias superiores que te fortalecerão e te jogarão para a frente e te darão ensejo a novas aspirações. Ela ser fiel aos objetivos que programas e não te permites deter nas questões inditosas. Tem cuidado com os comentários desairosos e essas observações tão desestimulantes que se avolumam em toda parte na sociedade. Faz silêncio. Olha que lindo isso. Quando não puder auxiliar alguém, silencia e ora. Evita a valorização do ego, que é gerador de uma vaidade perniciosa, que insiste em nos prejudicar e nos tirar dos propósitos almejados. Não te permitas desanimar ante as agressões dos outros, deixa aos outros aquilo que cada um queira fazer. Não tenha pressa de alcançar bons resultados. Confia em Deus, segue adiante. Diante de algum fracasso que te produz um sofrimento, uma dor, uma angústia, entende que é a mão do Senhor a nos proteger, para que a gente viva essa dor em dose homeopática. Repete a boa ação tantas vezes quanto elas se façam necessárias e jamais desista de continuar. Ela diz assim, olha, nunca te rebeles com aqueles que te perseguem. Porque ela está falando das perseguições espirituais. Ela vem despontar para a gente aqui essa relação que a gente tem, porque a gente se sente incomodado, a gente se sente irritado, a gente se sente sofrimento, a gente se sente injustiçado. Mas na verdade, na lei divina, na lei de ação e reação, não há injustiçados. Todos nós, sem exceção, estamos à conta da lei de ação e reação. E tudo que nos advém, tudo que chega, da forma que chega, tem em nossas mãos a parcela de busca incessante desses resultados, bons ou ruins. Então ela fala aqui, ela nos convida para que a gente não tenha para com eles uma atitude de inquietude, entendendo a nossa contribuição nessa proximidade que se estabelece deles conosco. Ela fala, as pessoas são diferentes na sua evolução espiritual, são diferentes na forma de encarar problemas e desafios, de sentir ideias e até mesmo de lutar. É verdade. Por isso que a gente tem que tomar cuidado de querer que as pessoas façam aquilo que a gente acha que é certo, porque as coisas não são assim. As pessoas têm que ter liberdade para escolher, para decidir, para tomar suas decisões, porque acertando ou errando, vai ser para essa pessoa o aprendizado que ela precisa. E é claro que a gente vai estar junto sempre quando a gente ama. Na dor, na alegria, a gente vai estar junto, tentando auxiliar. Fazer crescer, né? A dor chegou, a dificuldade chegou, foi um aprendizado, segue adiante, vamos virar a página, porque a vida continua, não é assim? Ela diz assim, olha, ser você mesmo, imprimindo em todos os seus atos a tua maneira especial
de ser e de fazer. O que ela quer dizer? Ela não quer dizer que a pessoa, que a gente tem que imprimir no outro o nosso modo de ser. Ela quis dizer o seguinte: sendo você quem você é, do jeito que você é, as suas atitudes, e a gente espera que sejam boas, vão imprimir no outro o desejo também de ser melhor. Do mesmo jeito que as atitudes ruins também incitarão nos outros comportamentos compatíveis com isso. Aqueles que se assemelham logo nos enxergarão como fiéis escudeiros, companheiros de uma jornada de desatinos e de sofrimento, não é? Ela diz assim: se alguém te serve de modelo, porque aí ela fala que a gente pode ser modelo positivo de alguém, imprimir no outro, né, ações no bem. Mas ela fala, se a gente tem alguém que a gente quer ter como modelo, se a gente tem Jesus como modelo, nós estamos com o melhor modelo, não é? A melhor referência para nós. Mas a gente às vezes não se prende somente a Jesus. E a gente fala assim, puxa vida, Chico Xavier, admirei tanto, né, a conduta do Chico, da Madre Teresa, de Paulo apóstolo, né? A gente vai colocando isso, né? Aí ela tá falando, olha, se alguém te serve de modelo, lembra-te que também ele tem outra pessoa que lhe serve de exemplo e guia, sendo falível como tu. Então a gente tem que entender, se a gente não tem só Jesus como modelo, porque Jesus a gente não vai encontrar falhas, Jesus a gente não vai encontrar um ponto sequer para corrigir. Em todos os outros sempre vai ter algo a avaliar e aceitar, né? Que essa pessoa tem tantas virtudes, mas ela também pode cometer erros e delitos, porque está no processo de elevação. Ela diz assim: não pretendas que a tua maneira de agir seja a melhor. Certamente é de grande utilidade para a tua realização pessoal, porém não serve de referência para a realização das outras pessoas. Porque as pessoas são diferentes. Olha o que ela falou lá em cima, as pessoas são diferentes na sua evolução espiritual, na forma de encarar os problemas e desafios, de sentir ideias e de lutar. Então a gente não vai querer que o outro pense pela nossa cabeça. Isso é até descaridoso. Incompatível com quem estuda doutrina espírita, né? Ela continua assim, olha, tem a humildade honesta de conhecer os seus limites e não te ames menos por isso. Chegarás ao ponto culminante da sua trajetória, mas no momento próprio, quando lhe seja possível. Olha que coisa mais linda isso aqui, gente. Olha isso aqui. Ela está falando que mesmo a gente se conhecendo e vendo as nossas dificuldades na ação do bem, que a gente não deve se amar menos por isso. Entender que nós estamos num processo de construção e que no momento certo nós vamos resplandecer em luz. Então é preciso a gente se auto-perdoar, se amar e seguir adiante. Olha que coisa mais linda isso. Nossa, quanta generosidade, né? De Joana de Ângeles, de falar isso para nós aqui. Não é, meus irmãos? Ela finaliza essa lição dizendo assim: no mundo injusto de hoje, como de ontem, todos os indivíduos defrontam inimigos, obstáculos, dificuldades. Isso é muito natural. O importante, porém, é não te constituir adversário, impedimento ou parede que dificulta o acesso adiante. Mesmo Jesus, que era o amor encarnado, defrontou essa onda de problematizados e perseguidores e sofreu-os
com generosa compaixão. E até hoje trabalho em favor da regeneração de todos nós. Coisa linda essa lição, belíssima, belíssima, belíssima. Que a gente possa coroar as nossas ações no bem, no amor, entender que a vida é tarefa grandiosa, tarefa difícil, mas ela é libertadora. E a gente só precisa mesmo, com muita seriedade, perguntar para nós, né, por que a gente está reencarnado? Qual o propósito da nossa vida? Que ações a gente quer em nosso benefício? Amar e servir, amando primeiramente a nós mesmos, cuidando do nosso equilíbrio, porque a gente não dá daquilo que a gente não tem. Muita paz, meus irmãos, muita luz, que a gente possa ficar na nossa lembrança essa mensagem belíssima de hoje e que o Senhor nos ilumine sempre as boas ações. Muita paz, até semana que vem. Fiquem com